O meu irmão mais velho cometeu contra mim os crimes de injúria e difamação, que estão no Código Penal brasileiro. Foi no comércio, aqui em Lagoinha, Quixeré, Ceará. Estivemos lá às 11 horas da manhã, começamos uma treta, a treta rolou e continua rolando ainda no Zap. E eu quero transmitir para os inscritos do canal. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É treta, viu? Eu quero mostrar os códigos, os artigos do Código Penal. Artigo 139, que é o crime de difamação. 139 do Código Brasileiro. Difamação que consiste em propagar informações falsas ou imprecisas sobre alguém com o intuito de prejudicar a sua reputação. E a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E o crime da injúria está no artigo 140 do Código Penal, que mostra que injuriar alguém é ofender-lhe a dignidade ou o decoro. A pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Muito bem. O que aconteceu? Primeiro, o meu irmão mais velho é um homem de bem, trabalhador, um homem de família, é uma pessoa que trabalha desde criança, eu conheço, porque morei junto com ele. Ele mora aqui no lugar, Lagoinha, Quixeré. É uma pessoa conhecida. 11 horas da manhã, eu cheguei em um comércio do irmão Deusalino, presbítero que dirige uma congregação da Assembleia de Deus. Acho que para o lado da localidade de Vila Nova, não sei bem a localidade. E lá estava o meu irmão mais velho. Eu cheguei tocando com o dedo na barriga dele, brincando, e fiquei escorado no balcão. E aí, quando ele virou, eu disse a ele, já conhece o meu canal, Abrindo a Mente? Aí ele falou, rapaz, eu não sou muito ligado em usar a internet assim, mas você mande o link para minha esposa, para minha filha, que elas me mostram lá. E aí, nesse momento, o irmão Deusalino, o presbítero, foi dizendo assim, eu trabalho no canal, a pessoa tem de ter cuidado para não atacar pessoas, alguma coisa do tipo. Aí ele foi dizendo, olha, aí falou para mim, primeira coisa, cuidado você atacar pessoas, porque você pode receber processo. Aí eu fui e falei, respondi, por que vocês estão falando isso? Eu falei, você não viu nenhum vídeo ainda, né? Aí eu perguntei ao irmão Deusalino, você já viu algum vídeo? Ele falou, não. Eu digo, então por que vocês estão falando sobre eu atacar alguém e ter processo? Aí o meu irmão disse, é porque há um tempo atrás você me pediu conselho sobre uma igreja que você ia fazer. Aí eu disse a você que se tu fosse fazer a tua igreja, tu não atacasse as pessoas, que não ia dar certo. E é o que aconteceu, você fez, a tua igreja deu certo ou deu, diga aí para mim, deu certo ou deu errado? Eu falei, aí, deu certo ou deu errado? Aí eu falei para ele, eu fiz o que pude. Aí ele disse, e você me chamou de cachaceiro e prostituto, dessa forma. Aí eu falei, aí não, eu não falei isso. Falou. Eu disse não. Vai dizer que é minha mentira? Ele perguntou. Eu respondi, é mentira. Eu não falei isso, nunca para ninguém, nenhuma pessoa na rua, para minha família, nunca para você, não falei isso. Aí, nesse interlúdio, chegou um outro rapaz que é presbítero e sentou lá de frente para mim. Aí tinha o irmão do irmão Deusalino aqui no balcão e a irmã também presente. E chegou outro irmão, outra pessoa encostou no balcão. Parecia que ele estava ali me dando uma bronca. Aí, o que acontece? Ele foi e disse assim, me diga mesmo o que você faz no teu canal. Eu disse, olha, o meu canal, eu comecei ele porque eu estive uns 10 anos ausente de estar pregando nas igrejas
E eu quis falar o que estava acontecendo comigo. Aí ele disse: as coisas que acontecem com você é para você, não é para botar na internet as coisas, é para você. Aí disse: você faz as coisas e diz que é para Deus e quer que as pessoas estejam vendo. Você está fazendo é para Deus, ele disse. Aí, ali, o irmão estava conversando também, coisa do tipo assim, dizendo até que eu estivesse pregando nas igrejas, nos templos, estaria fazendo a obra de Deus, mas para eu fazer no canal, como que não seria a obra de Deus? Ele até, o irmão falou assim, mas mais na frente o irmão disse assim, o irmão pode até pregar e dizer que os macumbeiros, que os espíritas, eles servem a Satanás e vão para o inferno. Eu falei, não, irmão, não posso. Não posso. Isso é intolerância religiosa, isso é crime, eu não posso falar isso. Aí o meu irmão disse o seguinte, ele ficou indo e vindo, ficou muito zangado. E detalhe, eu estava doente, ainda estou doente, controlando a minha glicemia. Há um dia anterior, a minha glicemia tinha passado de 400. Se chegasse a 500, eu morreria. Ele me viu que eu estava doente. Ele sabia que eu estava doente. Aí ele foi e disse o seguinte, olha, quando eu disse, eu não sei o que está acontecendo, não sei porque, no momento eu falei, ele disse, olha, baixe a voz. Eu disse, olha aí, ó, falando alto na casa dos outros. Aí eu falei, o irmão Deusalino pode me corrigir. Aí ele disse, ele quer que eu dê coisas para ele, enche as mãos dele, mas eu não dou por causa disso, desse jeito dele. Eu falei, quando é que eu andei pedindo coisas a você? Uma vez pedi a você R$ 200 emprestado para pagar com 2 semanas e você disse que estava terminando de construir a sua casa e aí eu era inteligente, eu me virasse. Foi assim que você falou para mim. Aí ele foi, disse o seguinte, eu passo muito tempo sem ir na casa dele, não vou na casa dele por causa disso. Então foi isso aí que aconteceu. Pois bem, então, agora eu quero dizer o que significa isso. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, quando o meu irmão perguntou pelo canal que ia se inscrever, imediatamente ele foi dizendo que eu atacava as pessoas e que eu poderia ser processado. O que acontece é que, anos atrás, eu fundei uma igreja chamada Messiânica Povos no Caminho. A igreja, ela tinha um estatuto, que era a favor das pessoas. E eu vi ele um dia e disse, Toim, desculpa, eu não ia falar o nome. Eu disse, olha, eu estou fundando uma igreja que o estatuto dela é para ajudar todas as pessoas. As ofertas ao dízimo é tudo para as pessoas carentes. E quando pudermos comprar um carro, é para fazer campanha de quilo e não deixar faltar pão na casa de ninguém. E anualmente, quando pudermos, é para fazermos uma casa para quem não tem. Aí ele foi e disse, cara, se tu quer fundar a tua igreja, pois eu digo uma coisa, para de atacar os outros, não vai atacar os outros, vai cuidar da tua igreja. Aí eu falei para ele, não entre nessa área. Essa coisa que você fala não é atacar. Eu protesto contra a teologia da prosperidade, contra isso aí. Eu vou até citar aqui, né? Miles Murrow, Mike Murdock, Morris Cerulo, Silas Malafaia, tantos, Marco Feliciano com lençol, né? As pessoas pegavam lençóis, tiravam cartão de crédito, dizia para as pessoas doarem muito para eles. Lá em Camboriú, muitos traziam lençol, dizia que era para missão, mas era para eles. Cobrava, às vezes, de Camboriú até 20 mil, usando temas, sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. Então eu falei para ele, é um protesto que o pastor Francisco Lima, protesto contra pregadores da prosperidade, não é atacar ninguém, falei isso aqui, né? Então, ok. Aí o seguinte, então, passou muitos anos, eu apenas partilhei que eu ia fazer uma igreja, né? Ia fazer uma igreja e fazer isso. E a igreja, nós iniciamos, lotada. Com um mês, uma das pessoas, que eram 3 pessoas comigo, ela tinha se apossado da tesouraria e disse o seguinte, estava conversando com o meu copastor e disse, olha, nós queremos uma igreja igual às outras. Dízimos e ofertas é para nós, os pastores aqui. Você nem bote outro tesoureiro, que eu sou o tesoureiro. Tudo que entrou estava na mão dele, alguma oferta estava na mão dele. Aí eu falei para ele,
então eu estou longe de vocês, eu estou fora. E aí, eu saí fora deles. Como eu tinha o meu sobrinho, que era o diácono, que era o secretário da igreja, e ele tinha uns cunhados e tinha umas pessoas, tinha a irmã Bia, tinha umas pessoas amigas, eu ainda aluguei um salão para passar uns dias lá, mas eu não tinha como ficar pagando o salão, porque o que entrasse era para ajudar qualquer pessoa necessitada. E sem eu cobrar dízimos e ofertas para as pessoas, ter de trazer aquela coisa toda, não daria para pagar o salão. No momento eu não podia. Então, eu ainda passei uns dias e falei para eles, vamos fazer como Ananias, como Epáfras, como a Lloyd, como Eunício e Timóteo. Vamos para nossas casas, fiquem à vontade. Se quiserem ir para algumas igrejas, fiquem à vontade. Mas se quiser, a gente se reúne nas casas e podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o que a gente quer é crer no Pai, na vida eterna, em Jesus, e a gente ajudar o nosso próximo, quem puder. Um tipo assim, então não deu para continuar com aquela igreja, né? Ok, então isso referente ao que ele disse, que eu pedi conselhos a ele sobre, o tempo atrás, sobre fundar uma igreja. E ele disse que não daria certo, que eu atacava as pessoas. E disse que não deu certo. Deu certo. Só que as pessoas queriam que eu não tivesse mais o projeto de ajudar pessoas pobres. Aí eu tive de parar. Então, ok. Então, do nada, ele disse que eu chamei ele de cachaceiro e prostituto. E eu, na verdade, nunca chamei isso. Eu não sei o que foi que aconteceu. Nunca na minha vida eu chamei isso com ele. E aí eu pedi o meu filho para fazer uma pesquisa, porque durante muitos anos ele tinha um bar e ele ficava bebendo um pouquinho com as pessoas e sempre, entendeu, usava um álcool assim. Durante muitos anos usou álcool, entendeu? E aí o meu filho pesquisou e viu que o álcool, com um certo tempo de uso, ele faz uma junção de pensamentos com alguns eventos e pessoas e adiciona, através de sonho, através de pensamento, adiciona palavras que alguém disse que a pessoa não falou. Então eu não falei, não há prova, eu não falei nem para ele, eu não tinha motivo, razão. Nem na minha casa, para ninguém, nem na rua, nem ninguém. Não tem nenhuma pessoa que prove que eu falei aquilo, do nada. Então, o que acontece? Em quarto lugar, eu levantei a voz, né? Eu estava... Algumas pessoas com a glicemia alterada, talvez gritasse, passasse mal, ou chorasse, ou perdesse o controle, né? Até porque eu sou colérico. Existe o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Eu sou colérico. Sou uma pessoa que, de repente, eu fico muito alegre, eu fico muito zangado. É a minha personalidade, né? Então, quando eu levantei a voz, ele foi e disse, baixa a voz. Olha aí, ó, ele está alteando a voz na casa dos outros. Isso nunca aconteceu comigo antes. Aqui, qualquer pessoa do lugar pergunte onde foi que eu levantei a voz na casa de alguém. Porque eu sou uma pessoa educada. Eu ando com 3 palavras: por favor, desculpe e obrigado. Eu estudei muito 3 livros de etiqueta de uma professora jornalista chamada Cláudia Matarazzo. Até Net com Classe, que é um livro para ter etiqueta até na internet. Então o que acontece também? Vamos lá, em quinto lugar. Ele perguntou mesmo o que eu faço e eu disse que comecei fazendo vídeos para falar sobre mim porque eu estive ausente vários anos. E ele disse que não era para eu pegar minhas coisas e mostrar lá. Eu tinha de mostrar, porque eu era itinerante e eu não cobrava para pregar. E muitas vezes os pastores davam 5 mil para um pastor, dava 2 mil para uma cantora e chegava para mim e dizia, porque eu não tinha cobrado, dizia que estava sem nada e pedia para eu voltar 30 dias. Então, e eu pregava e pedia que os que tivessem mais ajudassem os que tinham menos, baseado no que Jesus disse. Que um dia falaria, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e me acolheste, venha possuir o reino eterno. E quando o jovem rico disse o que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus disse, venda o que tens, parta com os pobres, depois venha e siga-me e terás um galardão no céu, um tesouro no céu. E eu passei a pregar muito isso, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente. Ok. Então, eu fazia isso, só que eu saí do sistema, porque no sistema, pregando a mensagem para repartir, as minhas agendas foram parando. Só se eu pregasse mensagem de prosperidade para repartir oferta com os pastores. Então eu tinha de trabalhar com as minhas mãos. E eu fui trabalhar com as minhas mãos. Fui trabalhar com as minhas mãos. Eu passei 10 anos trabalhando com desenho. Eu fiquei tanto tempo sentado desenhando
que a minha glicemia, que o sangue alterou, entendeu? Então, o que acontece? Fiquei tomando comprimido, né? Metformina, para controlar a glicemia. Quando os primeiros anos eu estava desenhando, eu sentia os pés ficar muito dormente. Depois eu sentia muito pinicão nos pés. Aí eu fiquei bem fofinho, bem gordinho. Depois eu murchei, fiquei magrinho e fiquei controlando a glicemia. Então, como eu saí, deixei de frequentar as convenções, como eu deixei de ser itinerante, eu comecei a fazer uns vídeos no canal dizendo que eu tinha saído da convenção sem brigar com ninguém. Eu tinha deixado de ir para as reuniões de obreiro sem problema, porque eu não estava concordando com o sistema. Um sistema que dava tudo para os líderes, mas as pessoas viviam passando fome e necessidade. Eu queria uma igreja igual à igreja primitiva, de Atos 4:31, que seria a alma e o espírito da multidão dos que criam, né? E nenhum deles havia falta algum, porque os que tinham propriedade vendendo traziam o valor aos pés dos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E comecei a contar, e durante esse tempo começaram a me dar pedrada, porque eu saí do sistema. Começaram a me dar pedrada, e eu cuidando da minha família, trabalhando e louvando ao nosso Criador, servindo ao Criador. Então eu precisava dizer onde eu estava, o que eu estava fazendo, que eu ia evangelizar pela internet, eu trabalhava com desenho, eu ia cuidar da família. Eu precisava falar, né? Então por isso que eu disse que eu estava fazendo as minhas coisas e ele falou: as tuas coisas não é para mostrar para ninguém, foi o que meu irmão falou, né? Aí veja só, aí ele disse também que eu faço as minhas coisas e eu quero que os outros vejam. É porque assim, 8 anos eu fui o pastor mais novo do Ceará. E os dízimos e as ofertas eu cuidei de pessoas carentes, não fiquei com nada. Fui trabalhar em uma loja 2 anos para gerar dinheiro para ser itinerante. Eu pedi a convenção para ficar itinerante. E continuei ajudando pessoas. E aí eu vendi a loja, até para esse meu irmão mesmo, vendi a loja para ele, uma locadora de vídeo. A loja eu tinha em Maracanaú, e aqui em Quixeré, região Jaguaribe, né? Eu vendi para ele. E eu fui ser itinerante. E os 10 anos que eu preguei, eu reparti as minhas ofertas com pessoas carentes. Apesar de eu não cobrar para pregar, mas eu cursei seminário e eu era pastor, né? Então, quando eu cheguei aqui no lugar, em 2013, eu comecei a fazer campanhas de quilo para ajudar as pessoas. E o meu irmão dizia que não era para eu falar isso para ninguém. Mas eu falava porque eu pedia 1 quilo de feijão de arroz para levar para as pessoas. Ele dizia que era para eu fazer isso sem que ninguém soubesse, que eu estava querendo, então, seria como se fosse para eu me vangloriar, né? Ninguém era para saber dessas coisas, mas era notório. Eu levava a pessoa para o hospital, fazia campanha de quilo aqui na cidade, eu fazia isso o tempo todo. E ele sempre bateu na tecla que não é para ninguém saber dessas coisas, né? Talvez baseado, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda, alguma coisa, mas isso é outra coisa. Essa campanha que eu faço é uma campanha maravilhosa. Tanta gente apoiou e gosta, né? E gosta disso aí. Então é isso aí. Aí, ok. Ele disse então, sim, ele disse que eu queria que ele enchesse as minhas mãos, me desse coisas, né? Mas ele não fazia para mim. Assim, eu nunca pedi para ele me abençoar, então ele me deu uma oferta, eu nunca pedi. Me dê umas coisas, eu não pedi isso. Eu sempre trabalhei, eu sempre corri também, eu sou guerreiro também. Eu nunca pedi isso para ele, entendeu? E uma vez que eu estava precisando pagar uma parcela, uma terceira parcela de um crédito amigo, eu fui até ele e disse: meu irmão, eu queria que você me emprestasse R$ 200 para eu te pagar daqui a 2 semanas. Aí ele olhou para mim e disse o seguinte: eu prometi a mim mesmo que faria a minha casa, que eu estou construindo em 30 dias, já passou 35 dias, eu vou fazer a minha casa. Você é inteligente? Se vire. Foi isso que ele falou, entendeu? Aí, foi isso o que eu pedi a ele, de bênção, que eu pedi emprestado esse dinheiro. Mas não andei pedindo que ele me desse coisas. Não, ele é um trabalhador, ele não é um comerciante, nada. Não, ele é um trabalhador. Eu não andei nunca esperando que ele me desse nada, não. Ele, uma vez, em uma casa que eu morei, no lugar que era em frente a uma loja do Tarcísio de Chicó, ele chegou na porta com a minha sobrinha Bárbara, filha dele, me pediu um abraço e disse assim: meu irmão, sim, falou assim: olha, Bárbara, ele aqui é fiel a Deus e a Bíblia. Ele vai contra tudo que é sistema, porque ele é fiel, apesar de conhecer a Bíblia, ele pratica a Bíblia da forma que ele vê que é fiel. Ele disse: meu irmão, o que eu desejo é que um dia eu lhe ajude. Ele falou isso, mas não fui eu que pedi nem nada. Então ele disse que eu queria que ele enchesse a mão, mas não faria isso, por causa do meu jeito que eu sou. E depois ele disse o seguinte, que passava muito tempo sem ir na minha casa, não tinha ido na minha casa, porque eu sou desse jeito. Só que não, recentemente,
eu mandei um zap para ele e disse, olha, tem uma estrela, meu, larguinha, que surge no horizonte aqui à noite, e ela, que surge para o lado do norte, aliás, às vezes aparece numa altura de 500 metros ou 900 pés, e ela parece maiores do que outra. Eu conversando que ele gosta muito de astrologia, e sobre OVNIs, e sobre UFOs, essas coisas. Aí ele disse, rapaz, rapaz, eu tenho vontade de ir aí, eu nunca fui, tanto tempo eu não fui, porque ele trabalha muito, é muito ocupado, e é o estilo dele. Ele passa muito tempo sem ir na casa dos outros irmãos meus, né? Eu até falei isso, não, você não vai. Então, eu estou explicando aqui o que aconteceu, né? Ok, então vamos lá. Eu vou dizer agora como eu me senti, o que significa tudo isso que aconteceu, né? A abordagem, o que significa aqui. Mais ou menos assim. Quando na nossa conversa eu falei do canal e ele disse que eu atacava as pessoas, estava dizendo que eu era um cara intolerante, né? Cara intolerante. E que eu receberia processo, né? Um cara criminoso, que está indo contra o pudor das pessoas, contra a dignidade das pessoas. É isso que ele estava dizendo, né? Mesmo sem intenção, mesmo indiretamente, nas entrelinhas estava dizendo. Em segundo lugar, ele disse que eu pedi conselhos a ele sobre uma igreja e ele me aconselhou que eu atacava as pessoas, não dava certo. Na verdade, eu não pedi conselhos a ele, que a vida toda dele, ele não é evangélico, ele não conhece essas coisas. Eu compartilhei com ele que eu estava montando a igreja. E, na ocasião, ele disse que eu atacava, né? Então, o que acontece? Ele estava dizendo ali que eu era um cara, um tipo assim, um cara rebelde que precisa ser puxado a orelha, entendeu? Eu me senti, eu dei conselhos a ele que não dava certo, tipo aquele cara rebelde que tem que ser repreendido, né? E ele disse o seguinte, que não daria certo a igreja. Ele estava dizendo que eu sou um péssimo pastor. Só que eu já fundei igreja lá em Marrecas, Tauá, e deixei a igreja cheia. Aqui também, quando eu comecei essa igreja messiânica para ajudar pessoas carentes, foi cheia. Eu só saí fora porque eles queriam dinheiro e não queriam repartir com os carentes. Eu saí fora com um mês. Eu não fui mal sucedido, né? Então, o seguinte, aí ele aí botou palavras na minha boca. Deu errado ou não deu errado? Eu não disse que dava errado, né? Dizendo um tipo que tinha profetizado, tinha falado que não ia dar certo, que era um cara que entendia e que eu era um tolo, que não tinha experiência. Mas eu tenho experiência. Eu comecei a ser pastor de igreja no ano de 97, bem jovenzinho, entendeu? Com 20 anos de idade, 97. Olha só, aí, o que acontece? Do nada, ele disse que eu chamei ele de prostituto e de cachaceiro. Gente, as pessoas que tomam cachaça, ou as pessoas do movimento LGBT, ou as pessoas de qualquer religião afro-brasileira, ou digamos pessoas, as garotas de programa, eu amo eles. E Jesus vivia no meio deles. Nunca Jesus falou uma palavra contra o homossexual ou lésbica. Nunca Jesus falou uma palavra contra uma garota de programa. A gente chama assim, né, a prostituta. Ele livrou uma prostituta, uma prostituta não, uma mulher que caiu no ato de adultério, que ia ser apedrejada pela lei de Moisés. Jesus livrou aquela mulher e ficou amigo daquela mulher. E aquela mulher era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, maiores amigos. Jesus foi apelidado de amigo dos pecadores. E eu sempre falei para ele que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho e que Jesus bebia. E foi apelidado de bebarrão. Sempre. Nunca nesse lugar eu falei contra uma pessoa que bebe. Porque eu acredito que a bebida que embriaga é o fermento dos fariseus. Porque eu acredito que... E outra coisa, eu nunca falei contra prostitutas. Pode procurar no meu canal. Eu amo essas pessoas. E Jesus nunca falou contra elas. Não está escrito assim. Olha, e eu falo que a prostituição é da escritura quando a pessoa pega ela e não ensina direito. São os líderes como fariseus e saduceus, como pregadores da prosperidade, que obriga você a dar tudo que tem e não ajuda os pobres. E eles ficam milionários com Lamborghini, com Ferrari, com casas de praia, mansões, apartamentos. E a multidão de pessoas passando fome. Não foi isso que Jesus pediu. Entendeu? Então, o que acontece? Então, essa palavra que ele disse que eu chamei de prostituto e de cachaceiro, seria, da minha parte, uma agressão com as pessoas. Eu nunca fiz isso, não é a minha forma de pregar. Eu amo essas pessoas, né? E aí é o seguinte,
Eu até falei para ele, eu disse assim, você, depois falando no zap eu falei para ele, você não é um cachaceiro, você não andou caído nas ruas pedindo esmola para tomar uma bicadinha e roubando coisas para sustentar o vício, e também você, nunca vi você bêbado. Eu vi só você meio alegre. Eu vi sempre você tinha um barzinho e ficava sentado com um copinho bem pequenininho com seus colegas tomando alguma coisa ali, o seu trabalho. Eu nunca chamei você disso. Isso aí, alguma coisa aconteceu na sua mente aí, mas eu não fiz isso. E prostituta, eu nem uso esse vocábulo com as pessoas. Eu disse a ele, você é um trabalhador, falei no zap, você é um trabalhador, uma pessoa que vive com a família, trabalha direto de madrugada. Você, numa ocasião, você falou pra gente que teve um problema, entendeu? Um problema moral, alguma coisa. E na ocasião eu estava com meu irmão mais novo, você até disse, vocês vão me julgar. Eu falei, não, o que aconteceu com você pode acontecer comigo e com o Chaga, o meu irmão que estava comigo. Então, meu irmão, pedi muito a você que você parasse de fazer isso. Depois no zap falou muito. Como é que você disse que é pastor, que você é servo de Deus? E, cara, você fica apontando meu dedo, dizendo que eu sou isso, que eu sou cachaceiro, que eu sou prostituto. Quem é você? Aí eu já disse, olha, pense na sua mente. Veja que o que aconteceu, se você teve um sonho, se você teve alguma coisa, eu até falei depois, aconselho, se você consultar um psicólogo, que trabalha com pessoas que se envolvem com algum entorpecente ou mesmo alguma bebida, com certeza ele vai dizer o que aconteceu, porque não há prova, você não tem prova, eu não falei isso. É uma loucura o que aconteceu aí, mas eu não falei isso, né? Então eu estaria sendo uma pessoa que ataca as outras, né? Então o que acontece? Quando eu levantei um pouco a voz, ele disse, baixe a voz, olha aí, levantando a voz na casa dos outros, estava dizendo que eu sou mal educado. E aí, quando perguntou mesmo o que eu faço mesmo, que eu disse que eu estava fazendo aqueles vídeos e disse que era para eu fazer só para mim, estava dizendo que eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade de fazer um vídeo no YouTube, fazer uma coisa, eu não tenho de fazer uma coisa pública. Eu sou um medíocre, né? Aí, o que acontece? Ele disse que as coisas que eu faço eu quero que as pessoas vejam. Eu estava dizendo que eu sou um cara, como posso dizer? Um fariseu, que faz as coisas só para ser visto dos homens. Se eu fosse assim, eu estava liderando igreja, porque eu tenho 2.000 amigos na Assembleia de Deus que me chamam para ser pastor lá de volta. Mas a penúltima igreja, eu pedi a um presbítero para a gente tirar 35% para cada presbítero e repartir os dinheiros das congregações para os pobres, e eu fazer o mesmo na sede. E eles não aceitaram, porque senão acaba com o sistema. E outro pastor não iria para lá. Então eu não sou assim. Eu abri mão daquilo para poder trabalhar com as minhas mãos e ajudar alguma pessoa carente. Estava dizendo que eu sou um cara gabola, que eu sou um cara que faça as coisas para ser visto. Foi isso, nas entrelinhas, que foi para mim, né? Aí o seguinte, quando disse que queria que eu enchesse as mãos, estava dizendo que era um cara preguiçoso, um cara escorão, um cara que estava querendo que desse as coisas. E estaria também nas entrelinhas dizendo para as pessoas, olha aí, ó, não dê nada para ele não, olha que ele é mal comportado, olha como ele é rebelde, não dê nada para ele não, né? Um cara no momento financeiro tão difícil, a esposa controlando diabetes, eu também controlando a glicemia, lutando para pagar as contas, para manter a família, o meu canal ainda pequenininho. Olha a situação. Simplesmente acabando com a minha imagem, né? Então, olha só. Aí disse também que passava anos sem ir da minha casa porque eu era desse jeito assim, ou seja, uma pessoa não grata, uma pessoa que não se deve ir na casa dela. Vamos recapitular? Não vou nem recapitular. Foi isso aí. Então, todas essas coisas me fizeram mal. Eu passei 2 dias me sentindo mais mal. Minha esposa começou a sentir dores. Foi até na localidade de Vila Nova procurar a Rutinha, a minha sobrinha, pedindo um remédio, umas gotas. E hoje pegou carona para a cidade de Quixeré, porque estava doente. E eu falei para ele no zap, conversamos no zap. Ele falou para mim no zap o seguinte, olha, você tem de saber, você virou as costas para Deus, cara, e você está sendo punido. Ele disse assim, eu vi você lá, magro, barbudo. Ele entendeu que porque eu venho trabalhando, desenhando para pagar minhas contas, e até umas contas atrasadas porque eu tive um acidente. No período que eu estava fazendo campanha de Quilo ajudando as pessoas, eu tive um acidente e tive um desligamento no ombro, e passei 6 meses me recuperando e contraí dívidas, quando eu estava cuidando dos outros.
levando pessoa para o hospital, fazendo campanha daquilo. Então, eu parei, eu não podia fazer coisa forte, eu comecei a desenhar, e por ficar desenhado, atingiu minha glicemia. Então ele falou que isso é porque Deus está me punindo, me castigando, porque eu sou mau. Estou sendo punido, tenho de reconhecer. Reconheça, cara, tenha vergonha, reconheça que você está sendo punido. A minha esposa disse, mas ele também tem uma hérnia, ele também levou queda de moto, se acidentou. É punição. Tanta gente, entendeu? Não sei por que isso, que eu nunca tinha discutido assim, nada com ele. Eu não tinha discutido. Eu não tenho nada contra ele. Nada. E meu irmão não é evangélico. E no início da minha fé, no ano de 93, eu dei até uma Bíblia de presente para ele. E aí, resumindo aqui a história, nós fomos para o Zap. Fui conversar e eu falei para ele que passei 2 dias mais doente. E que a minha esposa também. E que alguma coisa do tipo. Só que não, ele não ligou para isso. Simplesmente, na nossa conversa, ele disse, a sua mulher é uma heroína, mas os seus filhos são vítimas. E aí eu pensei na minha mente, mas vítima de quê? Né? Os meus filhos, eles eram crianças, estudando, e eu deixava eles brincar da forma que eles quisessem, na hora que eles quisessem. O meu filho mais velho estava com 7 anos, começou a jogar videogame, e a minha esposa não queria que ele ficasse jogando, porque tinha medo de ele ter algum problema, alguma coisa com os games, porque na igreja evangélica, dizia que se o menino ficasse jogando videogame, ficava com problemas mentais. Aí eu falei para ela, não, deixa ele brincar à vontade. E quando ele começou a brincar de jogo com o irmãozinho mais novo, o Francisco filho com o Davi, meus filhos, ela disse, Francisco, não ensine o seu irmão. Eu falei, deixa eles jogarem e brincarem. Eles vão se tornar fera nessa área. Eles vão crescer no conhecimento desse algoritmo, dessas plataformas, e vão ficar muito bons de inglês. Então, os meus filhos foram crescendo, em todas as faixas etárias quando eu ia falar com eles, eu me ajoelhava, ficava da altura deles. Nunca dei uma palmadinha em nenhum deles. Nunca falei um palavrão com eles. Nunca falei palavra para deixar eles tristes. Quando eles tinham medo, como o Davi era criança, tinha medo de passar em frente ao espelho no banheiro à noite, eu dizia, meu filho, cubra. Se fôssemos ver um filme, ele tivesse algum medo, a gente parava o filme. E nós fomos assim, conectados, fazíamos o que fluía, todos juntos, em amor. E eles foram se tornando adolescentes, eu nunca pedi que eles fizessem nada para ajudar nas despesas. Eu dizia que eu tendo saúde, eu ia desenhar e cuidar da família, mas eles desenhavam. E eu fazendo desenho e ajudando, mas eu não pedi. E fui deixando. Meu filho agora, um deles tem 18 anos, o outro tem 21 anos. Eles foram os mais dedicados no colégio. O meu filho agora, o mais novo que está no colégio, ele estaria para fazer o Enem, mas ele quer fazer outras coisas. Mas muito amigo dos professores e muitos amigos, quando eu vou pegar ele, geralmente, no colégio, são muitos amigos em volta. Ele é um cara legal, meu filho. Muito inteligente, muito bom de inglês. Bom no que ele faz. Um bom jogador de vôlei, bom em tudo que ele faz. Livre. Nesses dias, ele, há um tempo atrás, recente, ele ia de bicicleta para o colégio e disse que sonhava muito em comprar uma motozinha. E nós tínhamos um pouquinho de dinheiro. E eu fui atrás de algum amigo e conversei e compramos essa moto para ele. E ele ficou tão feliz me chamando de herói, porque eu consegui uma coisa herói, um sonho, uma coisa que ele tinha. Uma moto tão simples, né? O outro, meu filho, é um dos melhores desenhistas do estúdio do Ed Benes. Lá em Limoeiro, mandamos daqui as artes para lá. Ele é desenhista, ele tem perfis nas redes sociais. É o nome artístico de Jason Lima, entendeu? Faz esses desenhos muito dedicados. Então, o meu irmão, do nada, não sei porquê, soltou e disse que meus filhos eram vítimas. Vítima de quê? Eles têm liberdade para ir para onde eles quiserem. A casa, com o terreno, as coisas que nós compramos aqui é deles, é nosso. Nós vivemos em amor. Cada refeição é uma alegria. Quase todo dia a gente vê um filmezinho junto, um seriado. É uma alegria. Somos conectados. É os meus amores, é meus bebês eternos. É 3 bebês que eu tenho. É a minha esposa e meus filhos. Aqui todo mundo é bebê. E todos são meus heróis. Aqui todo dia eu digo que eles são meus anjinhos, meus heróizinhos. E nós somos tão felizes. E aí, o meu filho Francisco mandou uma mensagem, né, pro tio, que disse que eles eram vítimas. Falou, vítima de quê, tio? Nós temos tudo que nós queremos. Somos livres, felizes, né? Meu pai é o melhor pai do mundo, né? Aí o Davi, também o meu filho, falou para ele, tio, o meu pai, a minha mãe é uma heroína, meu pai é um herói também, são os maiores heróis do mundo que nós temos. O meu pai, ele
É uma pessoa que orou por um morto, uma pessoa morta e ressuscitou. O senhor já ouviu falar que alguém fez uma coisa assim? Aqui nós vivemos em amor, entendeu? Então, mais uma que meu irmão falou para mim. Isso não é, isso aí não é calúnia, é a difamação, porque não é em público. Isso aí é uma injúria. Como se alguma coisa tivesse acontecido com os meus filhos, que eu tanto amei e amo. E até hoje, nunca nós discordamos de nada. Nós andamos no mesmo pensamento, concordamos com tudo, né? E aí, enfim, para concluir, eu falei para o meu irmão, a sua vida é uma vida perfeita. Você trabalha desde criança, você cuida da família, você trabalha direto. Tudo que você conquistou suando, trabalhando. A minha vida, para mim, está perfeita. Eu trabalhei mais de 20 anos no Evangelho, quase 30 anos no Evangelho, servindo a Deus. Terminei de mãos vazias, porque eu investi na obra de Deus, nas pessoas carentes. A obra de Deus não é templo, é pessoas. Eu fui trabalhar com as minhas mãos. E trabalhando com as minhas mãos, eu consegui comprar a minha casa e criar meus filhos de 18 e 21 anos. Nós não temos nada um contra o outro. Nós não temos nada um contra o outro. A minha esposa também mandou um zap para o meu irmão e disse para ele: irmão, o seu irmão é um homem de Deus. É um homem que não tem ninguém igual a ele por aqui. Deus chamou ele com essa missão. E ele, no meio dos líderes das pessoas, protestou contra esse evangelho falso. Deus chamou para isso. Você não vai fazer isso. Os seus irmãos não vão fazer, mas ele faz. É o trabalho dele. Deus preparou ele para isso. E você tem que aceitar isso. Ninguém pode se levantar contra isso. Isso é Deus na vida dele. Então, você ou algumas outras pessoas dizendo que ele está atacando, não é atacar ninguém. É ele mostrar. E o Brasil está mostrando, né? Ele mostrar que são muitos homens usando o evangelho para lucro e deixando as pessoas necessitadas. E ela disse também no zap: 27 anos de casados, sou feliz, livre do sistema religioso, vivemos a melhor fase da nossa vida. Às vezes temos muito, às vezes temos pouco, escassez, mas estamos juntos, felizes, nos amamos. É um lar perfeito, a nossa família. Está tudo bem, é tudo bem aqui. O seu irmão é um homem de Deus, é um servo do Criador. Eu louvei ao Criador, porque quem quiser saber quem é a pessoa, é só perguntar, disse o pastor Sebastião Mendes Pereira, que foi presidente da Assembleia de Deus, é só perguntar a sua esposa e os seus filhos. Ele costumava dizer isso. Quer saber se um pastor é um homem bom? Pergunte diretamente para sua esposa e para os seus filhos e veja a reação. E eu louvei o Criador, porque a minha esposa mandou uma mensagem para o meu irmão. Ele disse que somente ela era uma heroína e não falou sobre mim. Mas os meus filhos disseram que eu também sou um herói. E aí ele disse que meus filhos, eles eram vítimas, mas meus filhos responderam e falaram que eles são felizes e realizados e que somos heróis na vida deles. Então, glória a Deus por isso. Então, como a treta ainda está rolando, eu tive de parar, porque entrou para o terceiro dia, aliás, passou de um dia. Começou a treta lá no comércio, passou 2 dias, então no Zap, a treta, no Zap a treta continua de ontem para hoje ainda, né? Olha, Toninho, boa noite. Como eu disse aqui, eu acho que a Aninha também está sentindo o mesmo. Eu não suporto mentiras, entendeu? Eu não gosto de mentiras, nem gosto de aumentar as coisas, nem diminuir, entendeu? Eu não gosto disso. Eu vi aqui esse último áudio aqui, você enviou para meu esposo. Olha, uma coisa eu digo para você. Você disse que ele é mentiroso, safado. Não é, viu? Não fala assim não, porque ele jamais iria inventar uma história dessa. E outra coisa, é porque eu não lembro com detalhes, mas eu acho que no dia eu estava lá também, viu? Eu acho que no dia eu estava lá e ela falou assim, do jeito que ele disse, tamanhinho, aquele jeito dela, entendeu? E ela falou. Ele não mentiu, ele não iria inventar uma desculpa dessa. E se ele tivesse mentindo, ele não teria ido hoje lá pela manhã na casa dela e perguntar para ela se ela lembrava alguma coisa assim, entendeu? Claro, eu entendo que ela vai desmentir, porque seria uma confusãozinha, né? Então ela está casada, você vive bem com a Aninha, entendeu? Então ela não iria mentir. E outra coisa, poderia que no dia lá você brincou com ela, entendeu? Você brincou com ela, você estaria alcoolizado, não sei. Brincou com ela e ela entendeu mal, entendeu? Porque eu entendo quando uma mulher separa,
Às vezes os primos, os amigos vão lá, dizem uma brincadeira, entendeu? E a mulher entende ao contrário. Talvez foi uma brincadeira que você disse com ela, entendeu? Mas ele não mentiu, Ela não, viu? repetiu 2 vezes e disse que ele estava endemoniado. Teu irmão Foi, endemoniado. foi, exatamente. Eu não lembro de todas as palavras, porque eu tenho esquecido muitas coisas, mas eu tenho a impressão que eu estava no dia lá e ouvi, entendeu? Eu não gosto de mentira. E ele também, ele não é de inventar história, viu, Toninho? Você está Tá exagerando, dizendo que sou cuidado. eu que sou safado sem vergonha. Você está exagerando, você realmente, Toninho, não está conhecendo teu irmão, ele tem os defeitos dele. Você tem os seus defeitos, como eu já falei, entendeu? Mas de mentir, inventar uma história, ele não é, entendeu? Ele não é. Como eu já falei, eu lembro assim raramente, entendeu? Porque faz muito tempo, acho que foi assim que a gente chegou, não sei. Ela falou, sim. Eu lembro de algumas palavras, entendeu? Esse jeitinho assim, tem essas coisas assim, entendeu? Mas eu entendo ela que ela jamais ela iria confirmar um assunto desse. Ela gosta muito da Aninha e tal. E eu acredito que você não fez por maldade, não. Talvez você estava brincando com ela, entendeu? E é, é, você dizer que ele é mentiroso e safado, Toinho, Sem vergonha. cuidado. Cuidado, viu, Toinho? Cuidado, porque ele não é de mentir e inventar história. Você sabe muito bem que ele não é disso, entendeu? Então, vigie nas suas palavras, tenha muito cuidado, porque, olha, nós vivemos há 27 anos de casado. Se fosse para mim ter mágoa, ter problema, eu teria, entendeu? Porque é, é, mas eu lembro que uma vez eu estava estressado com uma coisa aqui entre nós, uma coisinha de casais mesmo, simples. E eu fiquei muito estressada, entendeu? Aí de repente, eu fui dormir e tive um sonho tão real, que esse sonho me fez assim mudar, conhecer ele, entendeu? Conhecer ele profundamente. O Senhor me mostrava ele deitado, um bebezinho deitado, é, um ser enorme com aquele bebezinho no braço, entendeu? Quando eu tive aquela visão, me deu vontade de chorar e eu sempre vejo ele assim, um bebezinho, entendeu? Nas mãos do Criador. Não é porque ele é bom, entendeu? Não é porque ele é melhor do que os outros. É não, entendeu? Porque quando Deus criou cada um de nós, ele fez de uma forma que todo mundo é diferente. Então, o que você é, ele tem que aceitar, e o que ele é, você tem que aceitar. Você, você nunca viu ele. Por exemplo, você fala umas histórias aqui, né, nesses áudios, sobre ele lá no Bessa pegar as melhores frutas. Ele nunca foi lá no Bessa. Ele nunca esteve lá. Se fosse para chegar num lugar desse e escolher boas frutas, e jamais, isso não é do feitio dele. Não é. Ele não é nem de pedir. Eu lembro que uma vez a gente passou num lugar aqui, estavam colhendo melancia bem por ali, aí na rua, ali no Rock, acho que era. Aí estavam colhendo melancia. Eu disse, pai, pede uma melancia. Ele quase que não pede uma melancia, entendeu? Foi assim, oh, pode ser essa daqui, meio ruinzinha mesmo. Quase que não pede, eu pedi. Ele não é desse feitio. Toninho, você está totalmente enganado. Você realmente não conhece teu irmão. Ele não é de chegar pedindo as coisas e principalmente chegando lá escolhendo as melhores. Toninho, de forma nenhuma. Alguém, eu tô vendo que muitas pessoas dessa lagoinha maldita, desse lugar maldito, inventou histórias dele para você, com raiva dele, talvez por causa das nossas dívidas, não sei. Inventou história deles para você e você acreditou. Você acreditou, entendeu? Você tem que olhar pelos olhos do Espírito, tenta conhecer o teu irmão, tenta ver se ele é esse tipo de homem, porque ele não é. Ele não é esse tipo de homem de chegar no lugar comer, encher a boca, comer de tudo. Não, ele come pouquinho, ele é educado, jamais ele chegaria no Bessa e escolhendo melhores frutas. Alguém que falou isso mentiu, entendeu? Ele trabalhou 2 dias lá no Josias e ele disse que quando terminou tudo, o Josias deixou umas melancias e disse que podia dar para cada um dos funcionários, entendeu? Levasse um, era 2 melancias. Mas ele meter as mãos assim e tirar no melhor, isso não é do feitio dele. Quem falou isso mentiu. Você tenha cuidado, tenta ver ele pela visão espiritual.
entendeu? Tenta ver ele pela visão espiritual. E outra coisa, eu ando por aí, eu amo andar de bicicleta, eu amo. E a gente decidiu isso. Ele fazer desenho com os meninos e eu resolver as coisas de fora, tipo ir para a mercearia e deixar os desenhos quando às vezes ele não dá tempo de terminar na hora. Aí o Chaguinho veio cedo e não deu tempo, aí eu fui deixar depois, entendeu? A gente decidiu isso, ele fazer os desenhos aqui para não perder tempo e eu ir resolver as coisas, entendeu? Então a gente resolveu isso. E carona, questão de pegar carona, porque eu não queria tirar ele aqui dos desenhos, entendeu? Que ele estava desenhando, porque para ele ir comigo em Quixeré, para mim ir resolver uma pequena coisa, eu ia gastar muito mais se ele fosse, entendeu? Então, eu preferia ele ficar desenhando e eu ir resolver as coisas. Isso foi combinado de sempre, entendeu? A minha parte, a minha tarefa aqui é essa, resolver as coisas e eles ficarem desenhando. Olha, como ele já falou, Tonho, ele não estava enfurnado aqui dentro de casa e o irmão Neco andando por aí e tentando arranjar comida para a gente, não, viu? Não era, não. Ele estava dentro, quantas vezes eu dormindo, dormindo, e ele a noite inteira, 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 desenhando para mandar 2, 3 desenhos, doente, 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 sentindo mal, mas desenhando a noite inteira. Inteira. Eu ficava com dó, disse, filho, descansa. Se não conseguir, não, Benis, eu tenho que mandar, porque temos que resolver isso, aquilo, entendeu? Trabalhou muito, por isso que ele adoeceu. Por isso que ele adoeceu, entendeu? Ele hoje ele vai fazer um desenho, ele começa a gelar, ele fica gelado, ele passa mal, entendeu? Por causa de estar sentado ali, entendeu? Muito tempo. Então, não é preguiça, ele tem um jeito dele de fazer as coisas, como você tem o seu jeito. Por exemplo, ele poderia muito bem dizer que você dependia, eu já, assim, dependia da tua esposa, que ela é quem faz as coxinhas, não sei, mas ele nunca disse isso, entendeu? Ele nunca disse isso porque sabe que você está ali ajudando. Então você não pode olhar que ele esteja aqui dentro de casa, enfurnado ou deitado, fazendo alguma coisa, não fazendo nada, entendeu? E o irmão Neco cuidando da gente. Não. O irmão Neco, ele ajudava porque o que ele estava ganhando ali era muito pouco ainda, entendeu? Por isso que ele trabalhou muito para poder deixar, deixar o irmão Neco livre, ele poder viver a vida dele. A gente trabalhou muito, então, depois que ele começou a ganhar o dinheirinho mesmo, ganhar um dinheirinho melhor, pronto. Mas eu vi aqui nesses autos muita coisa que você falou que não é verdade. Não é verdade, mas eu entendo, vocês conversam, eu sempre achei muito estranho isso de vocês, entendeu? Passar muito, não conversarem, passar muito tempo sem conversar. Oi, só tudo bom, entendeu? Nunca você, a gente ia para as reuniões lá na tua mãe, você nunca estava. Era pouca reunião que eu estive lá na tua mãe que você estava mais ali, entendeu? Então, assim, você não tinha aquela convivência, você não sabia nada da vida dele, você não sabia nada dos meus filhos, você não podia ter conclusões de alguma coisa que você não sabia, entendeu? Você não convivia ali. Então, Toinho, infelizmente tem muitas coisas aí que não é verdade. É mentira, entendeu? Alguém mentiu para você e você acreditou. É, a gente passou processos grandes aqui, devemos, isso ele nunca negou para ninguém, mas ele inventar histórias, ele não inventou. Ele não é disso, de inventar histórias, ele não é de chegar em algum lugar. Quantas vezes ele chegou aí na tua casa pedindo alguma coisa ou oferecendo você ofereceu comida, ele foi aquela coisa toda. Quantas vezes? Não, entendeu? Você está desconhecendo total o teu irmão. Eu estou ficando ofendida com isso porque eu conheço ele há 27 anos, entendeu? Ou vocês, aí vocês acham que, claro, todo mundo tem problema, entendeu? Nosso problema aqui, às vezes, é mais financeiro, porque você sabe, quem trabalha assim, sem ser carteira assinada, alguma coisa, tem hora que você está bem, tem hora que não está, né? Mas, assim, em questão de eu correr muito, eu já até pensei nisso, entendeu? Que alguém olhar para esse lado, que alguém um dia ia olhar para esse lado e achar que ele estaria explorando em mim. Não, é porque realmente a gente decidiu isso.
vai desenhar, filho, desenhe que eu resolvo as outras coisas. Eu sempre fui assim, você fica fazendo seu trabalho que eu resolvo outras coisas, entendeu? São coisas simples, fazer uma compra, ir lá na rua, ou coisas simples, como de uma mulher fazer. Entendeu? Então, é isso. Eu quero que você olhe para ele com visão espiritual, não é uma visão física. Olha para ele, ele é uma pessoa transparente. Não diga que ele mentiu, porque ele não mentiu, ele não é de inventar história. Se ele tivesse inventado essa história, Toninho, ele não teria ido de manhã lá e perguntado para ela se ela lembrava disso. Porque eu estava lá nesse dia. Eu só não lembro todas as palavras, mas ela falou algo assim, entendeu? Porque eu esqueci muitas coisas, mas ela falou. Eu lembro do jeitinho dela, assim, sabe? Tamanhinha, eu lembro dessa parte assim. Então, não, eu acredito que você não fez por maldade, você estava brincando com ela que entendeu mal, entendeu? Eu acredito que você estava brincando com ela. Então, não é porque eu estou querendo defender ele, porque eu estou querendo. Não, se eu não lembrasse alguns detalhes e, e achasse que ele tivesse inventado essa história, mas eu conheço ele, ele não é de inventar história, ele não é de mentir, inventar uma história, ele não é, entendeu? Então, tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado. Você chamando ele de mentiroso, safado, ele não é isso, sem vergonha, ele não é essa pessoa. Tenha cuidado, viu, Toninho? Eu disse para ele ontem, filho, tudo isso que a gente está passando é porque nós somos ainda pobres, não temos dinheiro, porque se nós tivéssemos dinheiro, tivéssemos uma Hilux nova aqui, tivéssemos dinheiro, não dependesse de ninguém, nem de irmão Neco, nem de irmã Terezinha, de ninguém, éramos santos. Você mesmo estaria vindo aqui. Você estaria vindo aqui sempre, sempre, entendeu? Você estaria saindo com a gente. Você estaria mais aqui, entendeu? Como você nunca veio. Você fica aí no bar em frente, nunca veio aqui em casa. Dá um oi para os meninos. Os meninos conhecem você porque anda por aí, sabe que é o tio, conhece, né? Mas não sabe nada de você porque você é altamente distante. Então você quer tirar conclusões do teu irmão e você não sabe. Você não sabe a convivência dele, você não sabe a nossa luta, assim, correndo para resolver as coisas, trabalhando noite e dia, sem dormir. Ele já passou aqui 48 horas fazendo desenho sem dormir para mandar para o EB, entendeu? Para mandar lá para o estúdio em Limoeiro. Então, é, a Jacinta falou sim, porque eu estava lá no dia e vi. Ela está com medo e tudo bem, está certo. Agora eu acho que você não só brincou com ela, entendeu? Eu acho que você não fez por mal, você só brincou com ela. E eu que estava lá e vi, eu praticamente eu esqueci muitos detalhes, entendeu? Imagina você que faz um tempão, que você é bem mais, assim, tem uma idade maior do que a nossa, esqueceu. E ela também, entendeu? Ela não esqueceu, ela sabe que foi verdade, só que ela está casada, ela não vai dizer que foi isso. E outra coisa, não, Francisca aí, ó, tá aí, eu posso desmentir que ela tem cuidado também, né? Porque, sinceramente, eu tô assim, Jesus, eu não tô gostando dessas coisas, não. Tô gostando dessas coisas, não. E outra coisa, Toninha, lá no Dior, lá no Deus Alino, não era para você ter entrado naquele assunto ali, não. Não era para você ter perguntado. Sabe o que é, Toninho? Sabe o que é que não está dando certo essas conversas de vocês? É porque sempre quando vocês se encontram, você quer ensinar ele, quer dar conselhos a ele, como se ele não soubesse, como se ele não fosse, como se ele não estivesse errado, fosse um menino, não estava entendendo o que fazer. Então é isso aí que está dando errado essa conversa de vocês, entendeu? Porque, olha, os assuntos que ele está passando para as pessoas são um assunto público que todo mundo está passando. Então não tem perigo. Eu estava conversando com a irmã Liduína e vi a conversa de vocês. Eu vi assim, ele tentando dizer alguma coisa, explicar, e vocês, mas pode dar processo, Deus Aline também ouviu, disse, né? E esse negócio aí vai, porque ele pesquisa mais o Francisco Filho,
entendeu? Ele está pesquisando o que ele põe, eles vê o que dá, o que não dá, o que pode prejudicar, o que não pode, entendeu? Então, esse negócio de estar querendo ensinar alguma coisa não está dando certo. Então, é isso. Eu não queria me meter nisso, e como ele já falou, eu tenho problema de pressão, sabe? Minha pressão é alta, eu controlo a pressão, eu sou hipertensa, tenho problema de diabetes, então essas conversas estão me fazendo muito Ela mal. está sendo castigada também. É porque qualquer coisinha, minha diabetes, pressão, altera tudo, entendeu? Mas quando eu vi você mandando esse áudio agora de manhã, que você já poderia ter cortado, entendeu? Porque se você tivesse olhando pela visão espiritual, você já poderia ter Porque ele cortado. sabe o que falei. Você poderia ter cortado, entendeu? Aí quando eu vi agora esse áudio à noite, que ele viu agora à noite, você chamando ele de mentiroso, safado, sem vergonha, aí eu pronto. Não dá para mim ficar parada escutando isso, porque isso que você chamou, ele não é. Ele não é. Se ele pode, numa história, esquecer de detalhes ou aumentar alguma coisinha, mas inventar uma história, ele não inventou. Entendeu? Porque eu estava lá e vi. Eu não lembro todos os detalhes, eu só lembro ela dizer taninho, eu lembro assim, entendeu? E outra coisa, não chame mais ele de mentiroso, cabra safado, entendeu? Sem vergonha, não fala isso, porque nenhum dessas coisas ele é. Nenhum, ele não é mentiroso, ele nunca inventou uma história mentindo, ele não é safado, entendeu? Nem sem vergonha. Tenha cuidado, viu, Toninho? Não fala isso mais, não. Não fala, não, porque Isso. é, é ruim. Ele é homem, você é homem, entendeu? Você, como ele tem problema com diabetes, antes de ontem eu medi a diabetes dele, estava quase 500, 400 e pouco. Ele quase passando mal. E ele está tomando os remédios, ele está se cuidando. Você pode dizer assim, ele está doente porque não se trata. Ele está se tratando sim. Só que o trabalho dele, em ele ficar muito tempo sentado, isso não ajuda. Se torna ele um sedentário, entendeu? Não ajuda. Então, está sempre alterando. E essas coisinhas, preocupações e tudo, faz alterar a diabetes. Então, assim, tenha muito cuidado, viu? Porque pessoas com diabetes é perigoso. É perigoso ficar agressivo, é perigoso em tudo, entendeu? Então, tenha cuidado, não mande mais áudios, por favor. Pare com tudo isso, porque eu quero que vocês não fiquem inimigos, são irmãos, não pode ser inimigos, entendeu? São dois irmãos que sempre se gostaram, eu não sei. Ele sempre relatou algumas coisas, ele sempre gostou muito de você, admirou, mas ele disse que tinha umas coisinhas que você parecia não gostar muito dele, mas tudo bem, entendeu? Agora, por favor, Tânia, pare os áudios e nunca mais chame ele de mentiroso, porque ele não é mentiroso. Nunca mais chame ele safado, porque ele não é safado e ele não é sem vergonha. E para de dar ouvido às pessoas que estão falando aí fora, porque a gente deve, então as pessoas acham que deve dizer o que quer de nós, entendeu? Eu não aceito isso não, viu? Eu não aceito. Por favor, respeite o teu irmão, ele estudou muito para estar sendo pastor, mas esse título ele nem se importa, ele fala, sabe? Ele sempre diz para mim, eu falo que sou para as pessoas me dar mais respeito, mas ele nem se importa, entendeu? E ele sempre gostou de você, sempre te admirou. Você chamar ele de cabra safado, que você sabe que ele não é, chamar ele de sem vergonha mentiroso, ele jamais essas coisas de mentir, inventar história, entendeu? Mentir, qualquer mentirinha a gente pode dizer uma mentirinha dentro de casa durante o dia, mas inventar uma história absurda dessa, ele jamais. Outra coisa, como eu já disse, se ele tivesse mentindo, ele não teria ido na Jacinta pela manhã, entendeu? Ele não teria ido, não. Eu não vou nem tocar. Se ele tivesse mentindo, ele imaginava assim, vou nem lá na Jacinta não, porque eu estou inventando uma história e a Jacinta não vai gostar. Não, ele foi lá e pediu ela para confirmar, entendeu? Ela ficou apavorada. Não, não, irmão, não fala isso não, pelo amor de Deus, Aninha, somos amigos e tal. Não, irmão, não foi outra pessoa, não sei o quê. Ela disse sim, ela está com medo. Entendeu? E pronto, acabou essa história. Eu não acredito que você assediou ela, não. Eu acredito que foi uma brincadeira, porque é normal uma mulher separada. Uma mulher separada, entendeu?
as pessoas chegarem e dizer essas coisinhas, entendeu? É normal. Então, é isso, viu, meu irmão? Não chame ele de sem vergonha, mentiroso, safado. Respeite teu irmão e ele também te respeita. Os dois têm que se respeitar, entendeu? Você e a Aninha, eu amo vocês porque são pessoas honestas, direitas. Eu gosto muito da Aninha, entendeu? Então, não quero ter inimizade, não quero. Tá, obrigada. Então é isso aí. E, enfim, quem não é inscrito no canal, não se escandalize com isso que está acontecendo. Está escrito que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Lá em Galileia, Simeão e Tiago e Judas, irmãos do Messias, como está escrito nas epístolas, está escrito nos evangelhos, eles disseram que Jesus fosse lá para Galileia, porque ele queria mostrar milagre, ele queria ser visto das pessoas. Da mesma forma que o irmão falou comigo que eu queria ser visto, meu irmão mais velho falou, ele falou que ele fosse para lá fazer esses milagres. E em alguma ocasião Jesus falou que os inimigos são os da sua própria casa. Então, mas eu falei para o meu irmão, você é meu irmão mais velho, eu quero lhe respeitar e lhe amar. Eu sou seu irmão dos mais jovens, mas sou pastor. E quero que você me respeite também. Então, meu amado, vamos nos respeitar. Vamos seguir em frente. Somos dois guerreiros. Agora, eu tive de falar isso aqui porque foi falado em público. Tinha várias pessoas. Então, eu retornei no lugar, chamei a minha mãe, diante de testemunhas, contei o que aconteceu e falei que eu estive mais doente, que eu me senti triste com o que aconteceu e estou relatando aqui para as pessoas saberem porque sou uma pessoa pública e por isso eu estou relatando isso aqui. Então é isso. Meus amados, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se gostou, dê um like. Deixe nos comentários o que você acha. Se você não achou relevante esse vídeo, tem outros que podem ser mais relevantes. Se quiser ajudar o canal, torne-se membro do canal. É isso. Grande abraço. Tamo juntos.